E aí pessoal, beleza? Na nossa última aula a gente conversou um pouco sobre as relações ecológicas. Então a gente falou sobre várias relações ecológicas e tudo o que tem a ver com elas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a alimentação dos seres. A alimentação, pessoal, significa o quê? Significa um ser obter energia, ter energia para realizar qualquer ação, seja crescer, seja respirar, seja falar, seja correr, ou seja simplesmente dar frutos, né? Então, o que o ser vai fazer com a energia depende de que ser é. O primeiro ser que a gente vai estudar são as plantas. E por mais estranho que pareça, as plantas elas precisam de energia, principalmente para crescer e dar frutos. A gente já estudou por que as plantas precisam dar frutos, né? Os frutos servem para a reprodução e dispersão das espécies, para que a espécie ela permaneça aí durante muito tempo na Terra. E como que a planta se alimenta? Como que a planta obtém energia? Basicamente, pessoal, todas as plantas elas obtêm energia de uma coisa chamada fotossíntese. Foto lembra luz. Então, a fotossíntese é a obtenção da energia da planta a partir da luz. O que a planta precisa, ou seja, o que é o alimento da planta? Pessoal, nós sabemos que a atmosfera é composta por vários gases. Dentre esses gases, a gente tem o dióxido de carbono, que é o mesmo gás que a gente expele quando a gente expira. A planta, ela se alimenta desse dióxido de carbono, da água e da luz solar. Então, o alimento da planta é dióxido de carbono, água e luz solar. O que ela gera desse alimento? Ela gera glicose. Glicose é um tipo de açúcar, que é justamente a energia da planta. E, além da glicose, ela gera também gás oxigênio. O gás oxigênio que a planta gera é expulso da planta, é expelido da planta. E é o mesmo gás oxigênio que a gente utiliza para respirar. O oxigênio que a gente respira vem também de outros organismos, como por exemplo as algas. Mas o oxigênio que a gente respira vem também das plantas. Então, a glicose é absorvida pela planta, ou seja, é guardada a glicose na forma de energia, e o oxigênio é expelido. Como que a planta faz isso? Toda a parte verde da planta, pessoal, tem um pigmento chamado de clorofila. A clorofila é o pigmento que consegue transformar a energia do sol, o gás carbônico e a água em energia e oxigênio. Então a clorofila é o pigmento que realiza a fotossíntese. É como se ela fosse um mini painel solar aí, né? O CO2 é obtido através da própria planta, né? Dela abrir e fechar alguns órgãos que tem na planta. A água é obtida através das raízes e a luz solar é simplesmente captada pela clorofila. E aí a gente tem então a fotossíntese. Sendo assim, pessoal, as plantas são chamadas de produtores. Os produtores são os organismos que realizam a fotossíntese. Eles são a base da cadeia alimentar. Eles não se alimentam de nenhum outro organismo. Eles se alimentam basicamente daquilo que a gente já conversou. Existem também, pessoal, os seres autótrofos. Os seres autótrofos são todos os tipos de seres que produzem o seu próprio alimento. Os organismos produtores, que são os que fazem fotossíntese, estão dentro dos autótrofos. Mas tem um outro tipo de organismo que produz a quimiossíntese. A gente não vai estudar ele aqui, mas é só para a gente saber que autótrofo são todos os seres que produzem o próprio alimento. Dentre eles, a gente tem os produtores, que são os que fazem fotossíntese. No meio da cadeia alimentar, a gente tem os consumidores. Os consumidores, pessoal, são todos os seres que se alimentam de outros seres, não necessariamente de um animal. Então, a gente tem os consumidores primários, que são aqueles seres que se alimentam basicamente das plantas ou dos produtores, tá? Então, o consumidor primário é aquele que se alimenta de um produtor. Basicamente, aí a gente tem os herbívoros, que são os animais que comem plantas. Entre eles, aí a gente tem o cavalo, a vaca, a capivara, o grilo e vários outros animais aí, beleza? Depois, a gente tem os consumidores secundários, que são em geral, os animais que se alimentam dos consumidores primários. De certa forma, a gente tem os carnívoros, que são animais que se alimentam de outros animais. E a gente pode ter o consumidor terciário, quaternário e assim vai. Sempre, então, a gente está subindo.
um animal se alimenta do outro. Na realidade, um ser se alimenta do outro. Então, os produtores são a base da cadeia alimentar. Depois a gente tem os consumidores primários, que são os que se alimentam dos produtores, os consumidores secundários, que se alimentam dos primários, os terciários, que se alimentam dos secundários, os quaternários e assim vai. E, obviamente, exemplo desses animais que estão no segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível e assim vai, são os animais carnívoros. Um exemplo deles é a gente tem o gavião, a gente tem o tubarão, o leão e assim vai. Obviamente, a gente tem também animais que se alimentam tanto dos produtores quanto de outros consumidores, como, por exemplo, nós mesmos, que somos chamados de onívoros, a gente come tudo. Então, quando eu como uma planta, quando eu como uma fruta, eu estou sendo um consumidor primário. Quando eu como um outro animal, eu estou sendo um consumidor secundário, terciário, e aí depende de que nível você está. E por fim, pessoal, a gente tem os decompositores, que são aqueles seres que vão se alimentar dos animais mortos. Então a gente tem fungos, bactérias, e aí até alguns animaizinhos, né? Por exemplo, a formiga, a minhoca, que são os decompositores. Eles só se alimentam de restos mortais de outros seres. Esses decompositores, eles devolvem sais minerais e outros nutrientes para a terra. E aí o ciclo da cadeia alimentar se reinicia, beleza? Portanto, vamos então pegar esse exemplo que está aparecendo para vocês aí de cadeia alimentar. A gente tem a grama, que é o produtor. A grama, ela produz o seu próprio alimento e ela serve de alimento para o grilo. Então, o grilo é o consumidor primário. O rato se alimenta do grilo, portanto, o rato é o consumidor secundário. A serpente se alimenta do rato, então a serpente é o consumidor terciário. O gavião se alimenta da serpente, então o gavião é o consumidor quaternário. E quando o gavião morre, os fungos decompõem o gavião, então os fungos são os decompositores. Perceba então, pessoal, que a gente pode ter vários níveis aí da cadeia alimentar, dependendo de quantos animais se alimentam dos outros aí. E é interessante perceber que o fluxo de energia, ou seja, a quantidade de energia que cada um desses consumidores recebe, vai diminuindo à medida que o nível trófico vai aumentando. O que é nível trófico? É o nível onde ele está na cadeia alimentar. O produtor é o primeiro nível trófico. O consumidor primário é o segundo nível trófico. O consumidor secundário, o terceiro nível trófico e assim vai. O decompositor é o último nível trófico. Então perceba que a planta ela precisa de pouco gás e pouca água e pouca luz para produzir energia. Já, por exemplo, um gavião ele precisa de muitas serpentes, ele precisa comer de muitas serpentes para que ele consiga uma quantidade boa de energia. Então a energia vai diminuindo, o quanto esses caras conseguem de energia vai diminuindo à medida que o nível trófico vai aumentando. Só que, pessoal, a gente sabe que os animais não se alimentam só de um tipo de comida. Então, por exemplo, a serpente ela não come só rato, ela come vários outros tipos de animais. Então, quando você vai juntando várias cadeias alimentares que determinado nível trófico se alimenta, você tem uma teia alimentar. A teia alimentar, então, é o conjunto de várias cadeias alimentares. É como se teia alimentar fosse o coletivo de cadeias alimentares. Uma coisa muito importante da gente perceber é que as teias e as cadeias alimentares elas são muito sensíveis e qualquer mudança pode prejudicar todo esse sistema. Um exemplo muito clássico é o sapo. Quando eu era pequeno, os sapos eram muito comuns de serem achados no dia a dia. Você via sapo em todo lugar. O que começou a acontecer? As pessoas com nojo ou com medo do sapo começaram a matar os sapos. Só que o que essa morte dos sapos gerou? Os sapos, eles ocupam um nível trófico. O que aconteceu com o nível abaixo do sapo? Ou seja, os carinhas que o sapo comia, os carinhas que o sapo se alimentava, como por exemplo o pernilongo. O pernilongo teve um cara que matava ele, um cara que comia ele a menos. Sendo assim, o pernilongo começou a não ser tão caçado, tão predado. Então, você teve a população de pernilongo aumentando muito. E o que aconteceu com o nível trófico acima do sapo? Ou seja, os animais que se alimentavam do sapo. Eles não tinham mais comida, eles não tinham mais o que comer, ou tinham em quantidade reduzida. Então, eles passaram a ter a população diminuída.
Então perceba que quando você altera um nível trófico, você altera todos os níveis tróficos. Você altera o de baixo e você altera o de cima. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente aprendeu basicamente sobre o que é cadeia alimentar e os níveis da cadeia alimentar. Os produtores, que são basicamente os seres que fazem a fotossíntese, os seres autótrofos, que são os seres que produzem o seu próprio alimento. Depois, a gente tem os seres, que eu ainda não comentei, mas são seres heterótrofos, que são todos os consumidores, são os seres que se alimentam de outros seres. E aí a gente pode ter o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai. E por fim, a gente tem os decompositores. Então, pessoal, façam os exercícios que eu vou enviar para vocês na sessão de avaliação. E basicamente os nossos exercícios consistirão em responder algumas perguntas simples sobre o conteúdo e falar que nível determinado ser está na cadeia alimentar ou em determinada teia alimentar, beleza? Então, não se esqueçam de fazer os exercícios, de se inscrever aqui embaixo, deixar o joinha se você gostou do vídeo e se você não gostou do vídeo, não tem problema, deixa o dislike aí só para eu saber se vocês estão gostando das aulas ou não. Beleza, pessoal? Então estudem bastante aí e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem no privado, beleza? Valeu!